Vamos lá, galera. Vamos ler aqui a questão 3, que pelo que eu estou vendo aqui, deve ser uma questão de dilatação. Exatamente, exatamente isso. Certo metal possui um coeficiente de dilatação linear alfa. Uma barra fina deste metal, de comprimento L0, sofre uma dilatação para uma dada variação de temperatura ΔT. Para uma chapa quadrada fina de lado L0 e para um cubo também de lado L0, todos desse mesmo metal, se a variação de temperatura for 2 ΔT, o número de vezes que aumentou a variação da área e do volume da chapa e do cubo, respectivamente, é... Excelente questão. Muito, muito boa. Boníssima, por sinal. Agora, se o aluno não estiver concentrado, é provável que ele acabe sofrendo alguns deslizes. Mas, de todo, eu acho que essa é uma questão muito fácil. Vamos lá. Se nós tivermos, então, uma chapa com um lado L0, como ele propôs, certamente que a área inicial, A0, em se tratando de uma chapa, será L0 ao quadrado. Isso. A área inicial vai valer L0 ao quadrado. Aí eu pergunto a você, a variação de área na primeira situação, em que a temperatura varia ΔT. Bem, a variação de área é a área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial. Gente, alfa é o coeficiente de dilatação linear, pois quanto deve ser o valor do coeficiente de dilatação superficial? Ele é sempre o dobro do valor de alfa. Portanto, A0 vezes 2α vezes ΔT. Prontinho. Essa é a variação da área na ocasião em que a temperatura varia ΔT. E na ocasião em que eu promovo para a mesma chapa, de mesmo material, o dobro da variação de temperatura. Aí nós teremos, fique atento, a nova variação de área, ΔA2, será a área inicial, que continua sendo a mesma de antes, era L0 ao quadrado, o mesmo coeficiente de dilatação superficial, 2α, só que agora ele quer que eu duplique a variação de temperatura. Pois então, isso vai ser 2 vezes ΔT. A minha dica, quando ele deseja que você faça uma comparação, é que você divida uma equação pela outra. Vamos lá. Dividindo aqui uma equação pela outra, nós teremos a variação de área na primeira situação, dividida pela variação de área da segunda situação. Isso vai ser, observem, a área inicial vai embora com a área inicial. 2α vai embora com 2α. ΔT com ΔT. A resposta é apenas 1/2. É exatamente isso, 1/2. Bem, multiplicando em cruz, observe, a nova variação de área, ΔA2, é o dobro da variação de área na primeira situação. ΔA2 é 2 vezes ΔA1. Igão, já foi uma das perguntas que ele fez, hein? Ah, a variação de área da placa. Ora, se você elevar a temperatura no dobro do valor, a área variará o dobro do valor. Muito bem. Aí a outra pergunta foi, e se fosse um cubo? Cubo não tem apenas comprimento, tem volume. Pois bem, essa é a segunda etapa da questão. Vamos lá. Caso eu tenha um cubo, se o cubo tem uma aresta L0, o volume inicial dele será L0 ao cubo. O que importa é você entender que é volume inicial. Quando a variação de temperatura é ΔT, qual vai ser o valor da variação de volume? Chamemos de ΔV1. Vamos lá? Qual é o valor de ΔV1? É V0
Gama, agora é gama. Gama é o coeficiente de dilatação volumétrica. É 3 vezes o de dilatação linear. Pois então fica V0 vezes 3α vezes ΔT. Ótimo! V0 é o volume inicial, 3α é o coeficiente de dilatação volumétrica e ΔT foi a elevação de temperatura. Ele quer que a gente eleve a temperatura o dobro do valor. Pois então, vamos encontrar aqui, ó, ΔV2 será V0, é o mesmo V0, o mesmo 3α, só que agora a temperatura não vai ser elevada em em ΔT, e sim em 2 vezes ΔT. Quando você finalmente dividir uma equação pela outra, observe aonde nós chegaremos. Ó, V0 vai embora com V0, 3α vai embora com 3α e ΔT vai embora com ΔT. Nossa, professor, a variação do volume 1 dividida pela variação de volume 2, assim como a diária, também está dando 1/2. E aí, quando você multiplicar em cruz, quem é a variação de volume 2? Quem é? É o dobro da variação de volume 1. Meus caros estudantes desenrolados, procurem aí um item que diga o seguinte: a variação diária dobrou e a variação de volume também dobrou, com a variação de temperatura tendo duplicado. Que opção estamos para marcar? 2 e 2. Item B. É o que está na letra B novamente. É isso aí, questão 3, letra B mais uma vez.